Eu gostaria de saber sobre, que eu já ouvi muito falar, que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Certo? Eu queria entender melhor isso. Jesus falou assim: todos os pecados que vocês cometerem vos serão perdoados. Mas aquele que pecar ou blasfemar contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. O que é o pecado imperdoável? É o pecado contra o Espírito Santo. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? Em João 14 e João 16, Jesus disse que o Espírito Santo seria dado a nós para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito quem me convence do pecado. Agora, o que é pecar contra o Espírito Santo? É resistir à influência do Espírito. Resistir tanto a essa influência que chega a um ponto que eu não mais ouço a voz dele. Se eu não ouvir mais a voz do Espírito, eu não posso ter arrependimento. Porque o ser humano não provoca em si o arrependimento. Essa é uma ação divina. Então, aquele que sabe que está em pecado e insiste neste pecado conhecido, pode chegar a um ponto que ele não mais ouça o apelo do Espírito Santo para abandonar o pecado conhecido. E usar o nome assim do Espírito Santo para fazer certas brincadeiras, como eu já ouvi muito, seria também uma blasfêmia? Você pode blasfemar contra Deus e pode sim pecar, porque um dos mandamentos é não usar o nome de Deus em vão. Então, se você usar o nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em vão, você nisso está pecando. Mas isso não é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é a resistência à voz do Espírito, à insistência num pecado conhecido, até que você chegue a um ponto de se colocar num ambiente que o Espírito não mais alcance você. Se o Espírito não mais é ouvido por você, você não tem mais como se arrepender. Aí você blasfemou contra o Espírito Santo. Como eu posso saber se eu cometi ou não o pecado contra o Espírito Santo? Você tem ouvido a voz de Deus chamando você? Você tem ouvido o Espírito Santo conversando com você, te levando por um bom caminho, querendo o seu bem, a sua salvação? Isso é prova que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Isso é prova de que Deus não desistiu de você. Mas se eu sei que algo é pecado, eu não posso ficar insistindo nesse pecado. Eu tenho que abandonar esse pecado. Senão eu corro o risco de pecar contra o Espírito Santo.